Então, pessoal, ó, o base comum. O base comum ela é uma montagem, como o próprio nome diz, que entre a entrada e a saída eu tenho a base como ponto comum de acesso, né? Então, eu vou aplicar, no caso, a minha entrada vai ser entre emissor e base, e a base está aterrada. Como é que ela está aterrada? Ela está aterrada via esse capacitor aqui. Esse capacitor, do ponto de vista de corrente alternada, ele é um curto, então ele coloca a base ligada ao terra. E eu vou retirar o meu sinal, né, do coletor para o terra. Então aqui eu vou colocar uma carga. Então a gente vai tirar daqui para o terra, tá? Então aqui vai ser o meu Vout, e aí da entrada para o terra, do emissor para o terra, vai ser o meu Vin. A polarização nossa, ela era feita através de dois resistores formando um divisor de tensão de base, que entravam aqui, né, para polarizar a base. A gente tinha um resistor no coletor e um resistor no emissor, tá? Da base aqui ligado para o terra, do emissor também ligado para a terra, e aqui ligado em VCC, tá? Então, esse esquema de polarização por divisor de tensão, tanto no emissor comum quanto no coletor comum, o coletor comum só não tem esse resistor aqui, mas é bem parecido o esquema, mas no base comum é idêntico. Então, o que eu queria que vocês percebessem nesse momento aqui, se vocês tiverem dúvida, parem para perguntar, é que, embora o transistor esteja desenhado de ponta cabeça, essas ligações que eu desenhei agora do lado esquerdo são exatamente as mesmas do ponto de vista DC que esse transistor desse circuito aqui tem. Tá? Então, só para a gente poder dar uma olhada, ó, o emissor está ligado no RE que está ligado para o terra. Então, o emissor ligado no RE ligado para o terra. O coletor tem um RC que está ligado para VCC. O coletor tem um RC ligado para VCC. O VCC se liga no R1 que liga na base. O VCC liga em R1, né, que liga na base. E o R2 está para o terra. R2 está para o terra. Então, do ponto de vista de polarização, não muda nada. Você vai colocar ele no mesmo ponto de polarização que a gente já tinha identificado, né, no ponto lá de VCC sobre 2 para o VCE, que é o melhor ponto de polarização. Então, assim, é o mesmo circuito. A única diferença que faz é onde eu estou aplicando o sinal e retirando o sinal. Tá? No emissor comum, eu aplicava o sinal da base para o terra. E eu colocava um capacitor para a terra no emissor justamente para colocar ele como ponto comum, né? Ele estando ligado ao terra, ele ficaria como ponto comum. Então, eu estava com o sinal da entrada, o meu Vin, para o terra, e eu retirava o meu sinal, também através de um capacitor aqui, né, para isolar a polarização, do coletor para o terra, que era a minha carga RL. Então, no emissor comum, eu tinha da base para o terra e retirava do coletor para o terra, onde o terra era o emissor, por isso que ele é chamado de emissor comum. No caso do base comum, eu aplico do emissor para o terra e retiro do coletor para o terra. Tá? E eu ligo a base através de um capacitor para o terra, justamente para ela ser comum entre a entrada e a saída. Então, é só o ponto onde eu aplico e onde eu retiro o sinal que mudam nas configurações emissor comum e base comum. Tá? Bom, olhando para essa configuração dessa forma como está, se a gente fizer o equivalente a C, o que a gente percebe? Eu tenho aqui na minha entrada o meu Vin, tá? Então, vou colocar aqui uma fonte de tensão alternada. Essa fonte ela tem um capacitor de entrada, que a gente já viu que ele pode ser considerado um curto-circuito, então eu passo, né, por esse capacitor, e aí eu chego num RE que está ligado para o terra, RE ligado para o terra, que é este componente aqui. Tá? Então, já fiz esse pedacinho aqui do circuito, em vermelho. O RE ele está ligado no emissor do meu transistor, e o emissor ele tem uma resistência de emissor,
essa resistência de emissor está ligada na base, que está ligada para o terra. Portanto, a minha resistência de emissor está aparecendo ligada para o terra. E aqui tem uma diferença que no emissor comum, eu tinha um beta REzinho linha aqui, e a minha corrente que circulava era uma corrente IB. Nesse caso, eu tenho uma corrente IE, que é a corrente de entrada do meu amplificador. Então, essa corrente E é que vai passar pelo RE de forma a gerar tensão a ser amplificada. Tá? E essa tensão a ser amplificada, desde que o meu gerador não tenha uma resistência interna aí de saída, uma impedância de saída, é a própria tensão aplicada aqui. Então, a tensão aplicada em RE, linha, é a tensão aplicada no REzão, que é o próprio Vin. E, óbvio, se tiver um resistor aqui, a gente tem que fazer aquele divisor de tensão que vocês já conhecem. Tá? Do ponto de vista de saída, eu teria aqui agora uma fonte de corrente, né? Esta fonte de corrente, neste ponto aqui, tá? Ela precisa ser para cima e não para baixo. Por quê? Porque a corrente de emissor, né? O que é esse sentido aqui representa? Representa a variação da saída em relação à entrada. Então, no caso do emissor comum, como aqui era uma corrente de base, tá? A gente tinha uma relação de que quando aumentava a corrente de base, a tensão de saída, onde a gente estava pegando aqui no RL, ela diminuía, porque era uma relação inversamente proporcional. Nesse caso, não. A corrente de emissor aumenta aqui, a corrente de coletor é aproximadamente igual à corrente de emissor, então ela aumenta também, o que faz com que a tensão em RL, que é exatamente o ponto onde eu estou pegando a minha tensão de saída, vai aumentar. Portanto, eles estão em fase, essa corrente tem que estar para cima, de maneira que quando ela passa, né, ela se divide aqui entre o RC e o RL, mas quando ela passa pelo RL, a polaridade dela é mais em cima, menos embaixo, está em fase. Então, aqui a primeira diferença entre o emissor comum e o base comum é o seguinte: se eu aplicar um sinal alternado na entrada dessa maneira, eu vou obter também um sinal alternado com a mesma fase na saída. Tá? Um sinal maior, mas com a mesma fase. No caso do emissor comum, é um sinal defasado de 180 graus, invertido. Tá? Muito bem, então o modelo AC fica a fonte de corrente. Essa fonte de corrente tem aqui o meu RC, esse RC está ligado em VCC, e do ponto de vista de corrente alternada, ele está para a terra. Portanto, o RC fica para a terra. E o RL, obviamente, que é a minha carga, ela já está para a terra. Então, ela está em paralelo. Então, o que eu percebo? No circuito de entrada, eu tenho RE em paralelo com o Rzinho linha, e no circuito de saída, eu tenho RC em paralelo com RL. Se eu fizer esses dois paralelos aqui, eu posso obter o meu resistor RC minúsculo, tá? Que é o que a gente já conhece, que é o paralelo entre o RC grande e a minha carga. E aí eu posso começar a ver uma equação de ganho para isso. Por quê? Se esse cara aqui for uma resistência equivalente, essa resistência equivalente vai estar passando a corrente total IC nela. Portanto, a minha tensão de saída, o Vout, vai ser quem? Vai ser IC, que multiplica pelo RCzinho, pelo RC minúsculo, que é a resistência equivalente entre RC grande e RL. Tá? Então, IC vezes RC compõe a minha tensão de saída. E quem que é a minha tensão de entrada? Minha tensão de entrada é a tensão que está aplicada em cima do RE. E como é que eu obtenho ela? IE vezes o Rzinho linha aqui. Então, se eu pegar Vout dividido por Vin, quem é o Vin? O Vin vai ser IE vezes Rzinho linha. Muito bem. IC é aproximadamente igual a IE, portanto, a gente pode cortar em cima e embaixo. E aí, o que a gente percebe? Que Vout por Vin, que é o ganho de tensão, é RCzinho por R', que é exatamente o mesmo ganho que a gente tinha obtido lá no emissor comum. Tá? Então, do ponto de vista de ganho de tensão, não muda. Eu continuo com um ganho de tensão razoavelmente grande, né, de médio para alto, na configuração base comum. Então, do ponto de vista de ganho, não houve diferença em termos de configuração. Tá? Então, esse aqui é o meu AV para essa configuração agora.
Do ponto de vista de impedância de entrada, quem que tá, né, quem que essa fonte aqui está enxergando? Né? Quando eu aplico o sinal, quem que ela enxerga? Né? O que, que ela está enxergando? Ela está enxergando o paralelo entre RE e R'zinho linha. Se vocês forem lembrar, no caso do emissor comum, ela estava enxergando, né, a impedância de entrada era o R1, em paralelo com R2, em paralelo com beta vezes R'zinho linha. No caso do emissor comum, esse resultado era alto, ou médio para alto, tá? E no caso da base comum, como eu estou com um paralelo entre RE grande de polarização e o R'zinho linha, que é o resistor AC, e esse cara é muito menor do que o RE, o paralelo dos dois vai dar o menor que o, né, vai dar menor que o menor dos dois, que é o RE, portanto, se esse cara for muito maior, vai dar aproximadamente igual ao R'zinho linha. E o R'zinho linha a gente já viu que é muito baixo. Então, essa é a primeira grande diferença em termos de parâmetro AC do emissor comum para o base comum. A impedância de entrada é baixa. Se a impedância de entrada é baixa, ela favorece o quê? Aproveitamento de tensão ou aproveitamento de corrente? O que vocês acham aí? Lembrando que se essa fonte de tensão aqui tiver um resistor, um RG externo aqui, ó, imaginar que isso aqui tem um RG, qual é a tensão que vai ser efetivamente amplificada? É a tensão que chega aqui. Se essa tensão que chega aqui é a mesma que está em cima do RE, e eu posso colocar, né, o paralelo entre esses dois caras como sendo o meu Zin, esse Zin vai ser baixo. E se eu fizer o divisor de tensão entre RG e o meu Zin, essa tensão aqui vai ser muito baixa. Portanto, do ponto de vista de tensão, não é legal eu ter uma impedância de entrada baixa. Não, uma impedância de entrada baixa não dá aproveitamento de tensão boa. Na verdade, ele mata o sinal, né? Porque ele vai chegar um sinal muito pequenininho aqui para ser amplificado, tá? Agora, do ponto de vista de corrente, se eu quiser fazer um aproveitamento da corrente, eu quero que a corrente que esteja passando aqui não seja influenciada pelo que está na frente, né? Portanto, o ideal seria que eu tivesse um curto-circuito ou o mais baixo possível. Então, uma carga, né, de baixa impedância aqui, ela seria útil para um gerador que também tivesse uma baixa impedância aqui, né? Ou seja, uma corrente mais alta para não ter perda nesse cara e nem perda aqui também. Então, o R'zinho linha ele favorece uma ligação de cargas com baixa impedância de entrada. E a impedância de saída, se eu pegar o RL aqui, ó, vou desconectar o RL e vou tirar ele fora, né? E aí eu vou olhar a partir daqui qual que é a resistência de Thevenin que eu estou enxergando. A fonte de corrente, resistência infinita, fica aberta, então eu estou enxergando basicamente o RC como impedância de saída. Como é o RC, essa é uma impedância alta normalmente, né? Na polarização, gente, esse RC ele é razoavelmente alto. E além disso, se eu quiser, eu posso ajustá-la para poder fazer um casamento de impedância. Vai que eu tenho uma carga aqui, né, que precisa ter uma impedância alta também, porque se tiver uma impedância baixa, a gente não consegue aproveitar a tensão. Mas se eu quiser fazer máxima transferência de potência, eu posso ajustar a minha carga e o valor de RL para que eles sejam iguais, e aí eu consigo fazer a máxima transferência de potência. Então, essas são as grandes diferenças, né, do ponto de vista de corrente alternada, que é a impedância de entrada e a impedância de saída, entre o amplificador e emissor comum e o base comum. O ganho de tensão é o mesmo, como eu já tinha explicado na tela anterior. Tá? Muito bem, então aqui está o resumo das configurações. Amplificador em emissor comum, né, tem como é que é o jeitão dele aqui. Ganho de tensão de médio para alto, que é o RC minúsculo dividido pelo R'zinho linha. Ganho de corrente é o beta, né, que é a corrente de saída, é a corrente coletor, a corrente de entrada é o IB, então a relação entre eles é o beta. Então aqui é relativamente alto, né, o beta é um valor razoavelmente elevado. E o ganho de potência, que é o ganho de tensão vezes o ganho de corrente, vai ser alto, né? Se eu tenho um ganho de tensão médio para alto, um ganho de corrente também razoavelmente bom aqui, o ganho de potência seria alto, tá? Defasagem entre o sinal de saída e de entrada, 180 graus, sinal de saída invertido em relação à entrada. Impedância de entrada é média,
que é o paralelo de R1 com o R2, com o beta vezes o Rzinho linha daqui do transistor. Impedância de saída também é média, que vai ser basicamente também o meu RC, tá? E as aplicações principais do emissor comum são amplificadores de aplicação geral, tá? Em que eu tenho de dar ganho de tensão e ganho de corrente no meu sinal de entrada. Então, se eu quiser fazer um bom ganho para ambos, o emissor comum é o mais adequado, tá? Coletor comum, a gente viu que o ganho de tensão ele é aproximadamente 1, quer dizer que o sinal que eu aplico aqui na base é basicamente o mesmo sinal de tensão que eu vou ter no emissor, tá? O ganho de corrente é aproximadamente beta, porque a corrente de saída aqui, né, que seria meu IE, ele é aproximadamente igual ao IC, que é beta vezes IB. Né? E aí, se eu multiplicar esse cara por esse, né, como o ganho de tensão ele não dá nenhum ganho de tensão, a gente consegue um certo ganho de potência, mas não é lá essas coisas. Se a gente for comparar com o emissor comum, que eu consigo multiplicar ambos aqui, esse cara aqui é aproximadamente beta, né, o ganho de potência, porque beta vezes 1 vai dar o próprio beta. Então, se o beta for alto, é razoavelmente grande, se o beta for baixo, não é tão, né, não é um ganho tão elevado assim. Sinal de entrada e o sinal de saída, defasagem, né? Eu não tenho defasagem entre o sinal de entrada e o sinal de saída, eles estão na mesma fase, então o sinal de saída ele segue exatamente o sinal de entrada. Aqui eu tenho uma impedância de entrada alta, a gente viu isso também, a dedução, né? Nos outros slides lá, e uma impedância de saída baixa. Então aqui, o que a gente viu? Que esse carinha aqui, esse amplificador, ele poderia ser usado como um buffer, né? Um reforçador. O que é um reforçador? É um cara que interliga uma coisa que tem uma alta impedância de entrada com uma baixa impedância de saída. Quer dizer que eu faço um bom acoplamento de tensão aqui, sem sobrecarregar uma fonte que seria fraquinha. E aí eu consigo colocar mais corrente aqui, né? Consigo colocar uma carga de valor baixo e mesmo assim eu tenho um bom processo de amplificação, tá? Essa configuração vocês vão ver quando a gente for estudar amplificadores operacionais, que é uma configuração muito desejável, né, a gente ter em algumas aplicações. Então, embora eu não tenha ganho de tensão, eu tenho um bom ganho de corrente e eu tenho essa questão aí de fazer um casamento de impedâncias, né? Às vezes o meu gerador tem uma impedância alta, eu preciso de uma impedância alta de entrada para aproveitar esse sinal, mas a minha carga é de uma impedância baixa, e eu preciso então de uma impedância de saída baixa também para aproveitar esse sinal, tá? Então, normalmente ele é utilizado mais quando a minha questão é corrente e não tensão. É uma amplificação de corrente que eu estou mais interessado para poder reforçar o meu sinal. O básico comum foi o que eu acabei de explicar. O básico comum ele tem um ganho de tensão de médio para alto, né, que é o RC minúsculo dividido pelo Rzinho linha. O ganho de corrente é aproximadamente 1. Por quê? Porque a minha corrente de entrada é a corrente de emissor, a corrente de saída é a corrente de coletor, e elas são praticamente idênticas, né? E se eu multiplicar um pelo outro, a gente tem um ganho de potência médio. Então, o básico comum ele serve mais para a gente aproveitar mais do ponto de vista de tensão do que de corrente, né? A corrente de saída eu não consigo aumentar muito. O sinal de saída não é defasado em relação à entrada. A impedância de entrada é baixa, o que serve para ligar geradores que tenham também uma impedância baixa, para ter pouca perda. A impedância de saída é alta. Então, se a minha característica agora é gerador de impedância baixa e carga de valor elevado, o básico comum ele ajuda nisso, tá? Aplicações principais, amplificadores, mas operando em alta frequência, porque normalmente em alta frequência, devido a capacitâncias e tal, a minha fonte, né, o meu sinal, além de ser muito fraquinho, ele tem uma impedância de saída baixa, então eu preciso aproveitar bastante esse sinal, né? Eu preciso transferir essa tensão, ter um aproveitamento maior dessa tensão aqui na entrada do meu circuito. Então eu consigo utilizar o básico comum para isso, tá?
E também casamento de impedância, quando a minha entrada é baixa e a minha saída é alta. Então, no caso do coletor comum, é o casamento de impedância de alta para baixa e aqui é de baixa para alta. Tá? A gente viu também a configuração do par Darlington. Quais são as características dele? O ganho de tensão é 1. Né? Então, o sinal que eu aplico aqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui do ponto de vista de tensão. Só que em termos de corrente, não. A corrente que eu estou aplicando aqui, ela vai ser multiplicada por beta 1 desse transistor e por beta 2 desse transistor, de forma que eu consiga, de repente, acionar uma carga aqui que tem uma alta demanda de corrente a partir de uma fonte com uma baixa demanda de corrente. Então, a configuração Darlington também é quando eu preciso de amplificar corrente, né, ao invés de tensão. Ele também, a gente pode pensar nele como um buffer isolador, só que um buffer com um ganho muito elevado, né? Então, como eu falei que o ganho de corrente vai ser o beta 1 vezes o beta 2, que é o ganho de corrente de cada um dos transistores, e justamente por esse produto ser elevado, mesmo tendo um ganho de tensão 1, na hora que eu faço essa multiplicação aqui, eu tenho um ganho de potência elevado para o meu sinal de saída. Tá? O sinal de saída não é defasado em relação à entrada, a impedância de entrada é muito alta, a impedância de saída é uma impedância de saída baixa, que é basicamente, né, o RE em paralelo com o Rzinho linha aqui, que vai dar o Rzinho linha. E ele é utilizado como reforçadores, né, buffers, como casamento de impedância também, de alta para baixa, e acionamentos de altas correntes, tá? E como amplificador de potência. Então, essas são as principais configurações do BJT. E aí, pessoal, assim, a gente não consegue se aprofundar muito mais. Então, se um dia vocês precisarem projetar, né, tiverem aí uma solicitação, quem for trabalhar na área, para fazer projetos e que envolvam os transistores, aí precisa aprofundar um pouquinho. Do ponto de vista de polarização, é a mesma coisa que a gente já estudou, mas aí tem técnicas mais avançadas de projeto que num curso introdutório, que é igual ao nosso, né, de Eletrônica 1, não cabe nesse momento. Então, fica a dica, a base vocês têm, acredito que o que eu ensinei possibilite você entender e evoluir depois com circuitos mais complexos. Então, isso aí foi de BJT. A gente encerra, então, nesse momento, a parte de BJT, que é o transistor bipolar de junção. E aí, nós vamos iniciar agora o estudo dos transistores de efeito